Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na cobertura de Cannes, no caso, no primeiro dia da competição para valer pela Palma de Ouro. Me chamo Danilo e seja bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois filmes que entraram em competição e outras peculiaridades de outros filmes que estão em mostra paralelas, que foram exibidos nesse dia 17. Mas, antes de tudo, só para esclarecer, a gente sempre faz o dia de abertura, né, em Cannes, que tem o filme de abertura. Normalmente esse filme de abertura, ele não está em competição, né, pela Palma de Ouro. Então, que foi no caso de Anne de Barry. Então, no caso, a gente fala do primeiro dia de competição porque é o primeiro dia em que filmes aptos para ganhar a Palma de Ouro, né, que estão na seleção oficial do Festival de Cannes de 2023, a 78ª edição. E, no caso, lembra um pouco a Olimpíada, tem a cerimônia de abertura e aí o primeiro dia que vale a competição, o ganho dos prêmios, né, as medalhas no caso da Olimpíada e das palmas aqui em Cannes. Vamos falar um pouquinho, né, dos dois filmes. O primeiro filme em competição pela Palma de Ouro é Monster, né, do diretor japonês Koreeda, Hirokazu Koreeda, né, conhecido e vencedor da Palma de Ouro em 2018 por Assunto de Família, né? Ele também já tinha levado o prêmio do júri lá atrás como Like Father, Like Son, se não me falha a memória o nome do filme. Então, esse filme ganha um peso muito grande, até porque na última edição de Cannes ele chegou a levar também um filme que estava competindo a Palma de Ouro, chamado Broker, e que levou de melhor ator, né? O ator coreano conhecido por Parasita, Song Ho, se não me falha a memória. Então, é um filme que tem um peso muito grande, né? Um filme que tem esses predicados que são a cara de Cannes, e teve a sua primeira exibição no dia de ontem, dia 17. Vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, deixa eu tentar achar aqui o cartaz oficial do filme, né? Que é tão interessante, às vezes, a gente mostrar, que fica um pouco perdido, né? Tanto vídeo, tanta informação, e a gente esquece um pouco de mostrar os cartazes, que são sempre muito bonitos, na minha opinião, né? É o filme Monster, que não sei se será a tradução, né? Monstro, eu não sei se será a tradução utilizada aqui no Brasil ou em outros países. E o resumo, né? O resumo do filme, o resumo da sinopse, a gente pode falar de sinopse, já é um resumo, que se trata de um acontecimento, né? Uma história meio única, mas contada de vários pontos de vista, que envolve uma mãe ao perceber que o filho retorna do colégio no Japão, né? Com escoriações, machucados, ou não querendo falar muito, e essa história se desenrola de acordo com os jovens e as famílias dos jovens e professores, a comunidade do colégio, né? A resposta dos críticos foi boa, mas ao mesmo tempo eu acho que inferior ao que se esperava, né? O peso do nome do Koreeda e esses predicados que a gente comentou antes. Então, não sei se ele vai vir forte na hora da premiação, mas o que foi dito é que o filme é bem desenvolvido, com atuações boas, mas um pouco fora do tom, muito melodramático, e às vezes se perde nesse caminho de contar uma história em três visões diferentes, né? Tô curioso, assim, os filmes dele realmente, Koreeda talvez seja um dos diretores mais em voga, mais importantes do Japão atualmente. Ele foi dirigir em Broker na Coreia do Sul, né? Então chamou a atenção também essa variedade dele. Então vamos ver o que sai desse Monster, né? Mas eu acho que não foi a resposta esperada pela grande crítica ou pela ideia do que os jurados vão ser tendenciosos por causa desse histórico do Koreeda. É engraçado que já tem até o trailer. Vamos tentar mostrar o trailer aqui do filme do Monster. Vamos ver se agrada a vocês também. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui.
em competição, né, em Cannes. 湖のある静かな町で起き Deixa eu até comentar aqui para vocês, o trailer não tem legenda em inglês, não tem legenda em português, então é meio que para a gente apenas se ambientar e ver as cenas, né? A gente não vai ter uma noção do diálogo, mas para ter uma ideia do contexto desse filme que eu acho que é interessante a gente trazer para cá. た些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。 Que falam que é justamente isso, que é um filme que 何も tem 誤 uma 解してないん proximidade です com よ。 Close この do 先 ano 生に叩か passado, れ em て Cannes, 息子は怪我したんです。 e まあ、こういう retrato のって sobre 母子家庭 bullying にありがち no っていう colégio, か、まあ、 como 気 se もしております。 aborda 堀先 nas famílias e 児童 na のせいにしては comunidade 親御さんの怒り da に火がつくでしょ escola, う。 né? 歳 Isso é um ponto também acho interessante na Então não sociedade nada. japonesa, talvez tenha um contexto legal nessa い pegada つも麦 também. の子を叩いたりしてます。なんだよ、それ。お話伺いたいんですけれどもよろしいでしょうか。全勝だって。化け物ですよ。怪物誰だ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょ。 Interessante, né? E bonitas imagens e o filme parece intenso. Lembra um pouco Close, né? Vamos ver como que sai esse filme nas competições. Normalmente Koreeda e os filmes japoneses, né? Em que a produção japonesa em que ele normalmente atende, são exibidos até em outros festivais. Então, dependendo em Toronto ou até em Veneza, pode aparecer, não duvido muito disso, né? Para a gente não dizer que a gente não comentou sobre os outros filmes que não estão em competição, mas que foram exibidos nesse dia 17, tem um documentário do Steve McQueen, né? Steve McQueen, diretor inglês, Occupied City, parece que é um documentário de 4 horas, que aborda um pouco, faz uma ideia sobre a ocupação na Holanda na época da Segunda Guerra Mundial do nazismo e uma ideia fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? O Steve McQueen, conhecido diretor, especialmente por 12 anos de escravidão, assim, mas o filme está fora de competição, isso também é interessante para quem não lembra ou não desconhece. Documentários não são impedidos de participar da mostra oficial, né, da competição pela Palma de Ouro, e inclusive desenhos também, para quem tem a curiosidade, desenho também não é impedido. Eu me lembro de Shrek, o primeiro Shrek, foi na competição oficial para Cannes, né, para a Palma de Ouro. Teve um bate-papo com o Michael Douglas, a gente já disse que ele ganhou a Palma de Ouro honorária no dia de abertura, né, no dia 16. A exibição do curta-metragem Estranha Forma de Viver, eu acho que seria essa tradução brasileira em inglês, Strange Way of Life, em espanhol, e aí não é a minha facilidade aqui, eu vou ter dificuldade, mas Estranha Forma de Vida, né? O Pedro Moldova fazendo um curta-metragem de 31 minutos, e o mais interessante com Pedro Pascal, né? De Last of Us, de Game of Thrones, sempre muito comentado recentemente pelas séries de sucesso que ele faz, e Ethan Hawke. Então, tem um contexto aí que ele faz um paralelo com filmes de faroeste, né? Meio que tenta fazer uma ideia, uma relação entre esses dois personagens. Só que, assim, esse filme foi muito elogiado, né, o curta, e eu ouvi comentários que até já existe distribuidora no Brasil. Então, para quem está curioso por Strange of Life, e até por causa dos atores, não apenas pelo Almodóvar, né, que já é muito requisitado no Brasil, dependendo, pode ser exibido em circuito. Eu fico curioso para saber como é que um curta de 31 minutos, né, seria exibido em circuito aqui. Seria exibido como se fosse uma
exibição de um filme principal, ou vai ser vendido mesmo com 30 minutos, né? E aí a pessoa já paga sabendo. Mas eu acho que esse contexto e talvez seja um dos filmes mais comentados em Cannes, e as críticas muito positivas ao filme do Pedro Almodóvar, né? Então, para quem está curioso ou gosta do cinema espanhol dele, né? E cada vez mais ele flertando com Hollywood, por favor, flertando com Hollywood, com atores específicos, né? Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pascal, mas é interessante, vamos ver no que sai, né? Eu acho que até, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que existe até um trailer do filme, do curta-metragem, né? Curta-metragem também tem direito a trailer, não é proibido, né? Mas acho que é curioso para saber como será recepcionado, né, o filme do Almodóvar em circuito. A gente sabe que no Brasil os filmes dele são muito requisitados, tem uma boa audiência, por isso a briga da distribuidora, mas ficou uma ideia, né, pré-concebida de que curta tem uma dificuldade, óbvio, pela duração, de ser exibido em circuito, então ele não conseguiria esse espaço. E a gente, infelizmente, no Brasil, não tem um circuito de curtas, média-metragens que faz com que você saia de casa e vá ver. Mas, talvez por ser o Almodóvar, né, as pessoas tenham essa curiosidade. Vamos mostrar aqui o trailer do curta Strange Day of Life, esse já legendado. Vamos exibir aqui. Sempre muito dramático, né? E colorido. Isso tudo no bom sentido. was a whore, father. A woman was found killed in town. E até resumindo, né, o pessoal fala que Strange Day of Life seria uma resposta ou uma contrapartida de Almodóvar para Brokeback Mountain, né? Filme vencedor de vários prêmios, do Ang Lee. Então tem esse contexto também, né? Vamos ver o que sai dessa cachola brilhante do diretor espanhol. Get up, Joe! What are you doing? You never loved me. You never loved anyone in your life. Don't say that. Years ago, you asked me what two men could do living Falado em together on inglês, a né? ranch. Essa I'll answer you. tentativa dele de flertar com o cinema hollywoodiano, né? Vamos ver se ele tem sucesso, né? No caso, ele sempre, para quem acompanha o Almodóvar, sempre foi um questionamento: será que ele vai fazer algum filme em inglês? Será que ele vai ceder? Ele já teve uma pré-produção recente de um filme da Cate Blanchett, né, como atriz principal, que não foi para frente, e ele até admite, ele deu entrevistas recentes, até em Cannes agora, dizendo que a culpa é dele, que ele teve dificuldade de pensar num set, em que ele teria uma demanda muito grande, ele por questões de saúde, acho que algumas questões relacionadas às costas, né, de operação nas costas, cirurgia, ele não conseguiria se dedicar ao que a Cate Blanchett e o filme dele merecia, então, dependendo, ele volta a trabalhar. Mas há esse burburinho que, depois desse curta-metragem, ele já tinha feito outro com a Tilda Swinton, há esse burburinho de que Pedro Almodóvar finalmente fará um filme, um longa-metragem em inglês, né? Vamos aguardar para ver. Então, no dia 17, além desses filmes que a gente falou, houve exibição especial do filme do Wim Wenders, né? Mas isso, todos exibições especiais e fora da competição, né? Godard, o novo do Godard, e uma versão atualizada de Calígula, né? Vamos ver no que sai disso. Conhecido filme que era exibido
na rede OM, proibido, né, pela justiça. Acho que a segunda parte foi proibida de ser exibida, ou a primeira, uma liminar chegou na OM, o filme ia ser exibido meia-noite, e aí chegou o oficial de justiça batendo na televisão paranaense, né, que virou CNT Gazeta, proibindo a sua exibição lá nos longínquos anos 90. Mas, para terminar, o dia 17, a gente teve a exibição, aí sim, né, de um filme em competição pela Palma de Ouro, né? Vou fazer o meu novo teste aqui, passando vergonha em francês, Le Retour, ou Homecoming, né? De volta para casa, seria a tradução, talvez, em português, de Catherine Corsini, né? Catherine Corsini, ela já frequentou diversas vezes Cannes desde 2001, e teve um filme recente exibido em circuito aqui no Brasil, A Fratura, né? Que foi indicado a Palma de Ouro em, deixa eu ver aqui, acho que é 2019, deixa eu ver aqui, 2021. Então, assim, ela volta 2 anos depois a Croisset, a Cannes, com esse filme, né? E muito da resposta, deixa eu exibir aqui o cartaz, que não é um cartaz oficial, mas é a foto oficial exibida em Cannes sobre o filme, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse filme também repleto, se a gente falou de Jeanne de Barry e a presença de Johnny Depp causando uma certa estranheza, Homecoming, né, também tem esse ponto asterisco na sua história, né, na pré-produção ou na pós-produção. O jornal francês Le Figaro comentou, acho que em abril, de que o set de Homecoming teve alegações e acusações de assédio moral e até assédio sexual. São 2 atrizes jovens, né? Então, por não terem 18 anos, não terem idade adulta, existem certas regras e normas no cinema francês em que o roteiro precisa ser pré-encaminhado ao Ministério Público. Eu estou aqui tentando utilizar os termos nossos, né, do Brasil, para que seja mais fácil do nosso entendimento, até do meu, né? E parece que uma das cenas desse filme não foi gravada, mas não estava no roteiro. E isso lá na França pode gerar punições, né? E uma das razões dessa exposição do filme, dessa reportagem do Le Figaro, foi muito falando sobre a diretora, né, Corsini, e a produção e a direção feita por mulheres, né? Inclusive, essa edição de Cannes com o maior número de filmes dirigidos por mulheres. Então, chamou atenção também, né, esse questionamento. Então, o filme veio com essa bagagem negativa. As atrizes comentaram dizendo o oposto, que não houve assédio, não houve qualquer tipo de abuso, não houve qualquer tipo de sensação de que elas foram prejudicadas, ofendidas. Então, assim, vamos ver no que vai dar. Em relação à crítica, né, a crítica sobre o filme da Corsini, talvez dos filmes em competição, né, e aí a gente pode comparar apenas o próprio Monster, ela foi recebida um pouquinho abaixo, né? Não que o filme tenha sido vaiado, odiado, o pessoal tacado refrigerante, pipoca na tela, mas falaram que também era muito melancólico, muito melodramático, com atuações até positivas das atrizes, mas uma história carregada, que chega a ser um pouco enfadonha, né? O Homecoming. A história, para trazer para vocês, é de uma mãe com 2 filhas opostas, né? Uma mais estudiosa, uma mais dedicada, e outra mais da pá virada, né? Adolescentes, e que vão a Córcega. A mãe é convidada para trabalhar como uma babá, uma au pair, né? De uma família, e ela meio que retorna à casa, no caso a mãe, em que ela fugiu ou saiu de casa anos atrás, mais de 15 anos atrás. A diretora Corsini, ela comenta que essa história fala um pouco muito dela, né? E meio que, não vou dizer que é uma autobiografia, mas tem pontos similares à vida dela. Vou mostrar rapidinho aqui
um trecho, uma cena. Esse já não é um trailer, mas sim uma cena disponibilizada em Cannes. Vamos exibir aqui até para vocês poderem ver um pouquinho do filme, a legenda em inglês. C'est ton journal entier. Non. Pourquoi tu caches alors? T'as rien à faire? Je pars de. Vas-y, bouge là, c'est bon. Oh là là, calme-toi. Mais tu fais quoi là? Ne me touche pas. Voilà. No caso dos dois irmãos. Vas-y, là, je travaille. Farah! E aí já faz um bom resumo do oposto, né? De uma para outra. Baisse, putain. On va se faire engueuler là. Et alors, quand eux mettent du Claude François, est-ce que je parle? Non, mais j'ai pas envie de rire. É isso, né? A gente termina o dia 17 com esses dois filmes em competição, Monster e Homecoming. E agora a gente vai, né, fazendo uma prévia do dia 18, que seria o segundo dia de competição, né, de filmes oficiais. A gente tem alguns filmes em mostras paralelas, né? Certain Regard e até a Câmara d'Or. Mas de filme em competição para valer é Youth Spring, né? Um filme que está competindo a Palma de Ouro na competição oficial. E para quem é curioso, né? Para quem gosta de estar interessado, um filme de um diretor francês, mas falado em inglês, Blackfires, né? Que tem Champagne, né? Um dos atores também muito requisitados em Cannes, sempre filmes mais ousados, mais alternativos. Ele topa e está sendo um dos filmes que vai ser exibido no dia 18 e dirigido por um cineasta francês. Vamos aguardar o Salvert, vamos ver o que sai também desse filme. E outro ponto para a galera que gosta de filmes blockbusters, né? A gente vai ter a exibição, primeira exibição, eu acho, talvez, a van-premiere, do novo Indiana Jones, né? Do James Mangold, né? Indiana Jones e The Dial of Destiny. Então vamos ver o que vai ser. Talvez seja a última participação do Harrison Ford como Indiana Jones. Estamos todos curiosos. É o primeiro Indiana Jones sem ser dirigido por Steven Spielberg, né? E conta também, né, com Mads Mikkelsen, Antônio Bandeiras, a Phoebe Waller-Bridge, né? Então, curioso para saber o que vai ser a reação, né? Porque normalmente Cannes, e cuidado com os spoilers aí nas redes sociais, porque Cannes, diferente de cabines de imprensa, não proíbe o crítico de não falar sobre cenas ou conteúdo, ou até falar sobre o final ou o contexto todo do filme, né? Não existe essa proibição, essa barreira. Então, já tivemos casos de blockbusters americanos exibidos em Cannes que críticos de cinema soltaram nos seus reviews cenas para lá de importantes, e as pessoas ficaram insatisfeitas e revoltadas para caramba. Então, tomem cuidado, especialmente com blockbusters, com Indiana Jones é um desses, que a gente talvez seja presenteado com spoilers indesejáveis. Tá bom, galera? Esse foi o primeiro dia de competição, né? Referente ao dia 17 de maio do Festival de Cannes 2023. A gente retorna para falar um pouquinho desses filmes que a gente elencou do segundo dia de competição. Um beijo grande, fiquem bem. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.